nome é Felipe, sou guia de observação de aves. Eu nasci em São Paulo e desde pequeno eu tenho interesse com os animais, né? Desde bem pequeno, e isso foi se desenvolvendo ao longo da minha infância, que a gente tinha um sítio no interior e eu sempre gostei de formiga, inseto, absolutamente tudo que tinha relação com o animal, aves inclusive, mas assim, nunca foi um foco específico, né? Mas foi quando eu comecei a ter o primeiro contato com as aves no sítio, com coruja buraqueira. Eu lembro bem quando eu era pequeno, elas vinham comer besouro, a siriema, essas espécies mais icônicas das áreas rurais do Brasil, né? Eu sempre fui fissurado em animais, né? Ali pelos 12, 13 anos, oitava série, eu decidi que eu ia fazer biologia para trabalhar com animais de alguma maneira, com zoologia provavelmente, mas eu não tinha ideia de qual grupo seria, né? Foi então que daí eu comecei a faculdade. Eu fiz estágio no Butantan, né, com a parte de aranhas, fiz estágio com pequenos mamíferos, daí ia para campo ajudar alguns pesquisadores. Eu fui ter contato com as aves assim para valer mesmo, foi no meio da faculdade. Eu comecei um estágio na prefeitura de São Paulo, no DEPAV, que é Departamento de Parques e Áreas Verdes de lá. E eles tinham os CETAS, que era um local de apreensão que vinham as apreensões da polícia de aves e mamíferos, mas principalmente aves, né? Então, corrupião, esses pichoxó, cigarrinha, essas aves de apreensão. E foi quando eu tive os primeiros contatos, comecei a aprender um pouco mais e me interessar um pouco mais sobre as aves. Do lado desses CETAS tinha o pessoal que fazia a parte de levantamento de fauna da cidade, né? E eu fiquei amigo do pessoal e aí eu comecei a me interessar sobre... Tinha um cara lá, o Marcos Melo, que ele sabia muito de canto e tudo. Ele ir para campo sozinho e gravar e tocar o playback, a espécie viria e assim você poderia conseguir aprender com um gravador e um playback. E aí eu fiquei no CETAS já querendo ir para esse outro departamento que era essa parte mais de ir para campo e ir atrás das espécies. Eu fui para Canudos, na Bahia, com a pesquisadora Érica, que fazia mestrado lá, e eu passei 15 dias ajudando ela nas pesquisas com a arara azul de Lear. E aí foi lá que assim, eu tomei uma decisão, falei, pô, eu acho que aves seria o grupo que eu mais gosto, né? Porque você ir atrás das espécies e conseguir aprender, né, em campo, que é uma coisa muito mais difícil com o mamífero, né? Que você vai ver muito menos. E aí, voltando desse estágio com a Érica, eu tomei a decisão, acho que passarinho realmente, as aves vão ser o grupo que eu vou querer seguir carreira, né? E aí, voltando, abri uma vaga de estágio nesse outro setor lá do DEPAV, com essa parte de inventariamento da fauna lá dos parques da cidade de São Paulo e da zona sul de São Paulo, especialmente, que lá tem umas áreas verdes grandes, né? APA Capivarimonus, APA Bororé e até o Parque Estadual da Serra do Mar, uma parte pega no município de São Paulo. E aí eu fiz mais um ano de estágio lá no DEPAV com esse pessoal, aí tinha os outros estagiários também que se interessavam muito por aves e o Marcos Melo que me ensinou muito dos cantos, aí foi quando eu me apaixonei realmente pelos cantos das aves e gravação, né? E toda essa coisa de aprender e ver as espécies novas cada vez mais, né? E aí a gente formou um grupo lá em São Paulo que sempre ia observar quando ia para campo oficialmente pelo DEPAV e às vezes a gente ia só para curtir e aprender, né? Acabando o estágio no DEPAV, daí eu já acabei a faculdade e começaram a surgir oportunidades de consultoria ambiental. Eu comecei a trabalhar em diversos biomas, Amazônia, a Mata Atlântica também, Cerrado, no Brasil inteiro. Então eu tive a oportunidade de viajar pelo Brasil todo, vendo espécies incríveis que eu nunca imaginei assim, que eu ia ver assim, tão rapidamente, né? Eu fiz muitos amigos, muita gente me ajudou, né? Alguns dos quais são guias hoje, da BBE também, como o André De Luca, o Bruno Renó. Eu aprendi bastante com eles nesses trabalhos que a gente fez também juntos, principalmente na Amazônia. Trabalhei anos nesse ramo da consultoria ambiental e eu já conhecia o Ciro de nome, que ele era um guia no Brasil, mas até então não era muito comum. Um ou outro amigo guiava lá em Manaus, aqui e acolá, né? E eu nunca me imaginei trabalhando como guia de birdwatching. Foi uma coisa que foi vindo, aí quando
A BBE surgiu em 2018, eu até falei pro Caio, acho que eu vou dar uma melhorada no meu inglês, se tiver alguma oportunidade aí pra frente. E eu comecei devagar, né? Primeiro eu pegava alguns trabalhinhos só para levar os estrangeiros que vinham do Pantanal ou de uma tour longa e tinha uma noite em Guarulhos, lá no aeroporto. E eu levava na Cantareira, no Parque Estadual da Cantareira ou em algum local em torno de São Paulo um dia, né? Eu fiz isso várias vezes, aí fui pegando experiência. Quando foi em 2020, foi quando eu fiz a primeira tour pela BBE, fiz a Tour Nordeste. E foi quando eu fiz uma tour mais longa mesmo, né? Foi em janeiro de 2020, entrou a pandemia, e aí eu fiquei um tempo parado, né? A partir acho que de outubro de 2021, aí comecei a voltar a trabalhar com as guiadas mais firme, 2022 e 2023 mesmo, aí o tempo todo como guia de observação de aves. Então hoje em dia eu estou guiando principalmente no Sudeste, né? A Mata Atlântica, então eu faço principalmente a Mata Atlântica, mas também a parte do Sudeste, Minas Gerais, Serra da Canastra, Norte de Minas e a Tour Nordeste, todas as versões da Tour Nordeste. E recentemente, ano passado, eu fiz a Tour Sul pela primeira vez. Hoje em dia eu tenho feito mais essas três, né? Sudeste, Nordeste, Sul e as variações delas, né? A gente compartilha informação o tempo todo, então, por exemplo, você está numa tour e de repente você precisa de... e aquela espécie onde é que você viu a última vez, uma espécie rara e sempre alguém ajuda. Tem o pessoal do backstage, né? A Julice, a Tati e o Caio mesmo, que ajudam na parte logística, então se der algum problema com alguma reserva ou se tiver alguma emergência para resolver, então eles dão todo o suporte. Então facilita muito a vida do guia, porque você fica focado mais na logística ali de campo e em achar as espécies, né? E nos clientes, no bem-estar dos clientes, mas você não precisa ficar tão preocupado com reserva de hotel, com nada desse tipo, porque você sabe que está tudo bem organizado no backstage. E se der algum problema, eles já entram imediatamente para resolver. Então facilita muito. Para o guia, realmente ajuda demais. O futuro eu enxergo bem próspero, né? Porque está crescendo muito no Brasil, tem crescido o número de lodges e pousadas para observação de aves. Então esse é um mercado que está ficando forte, então tem muito mais oportunidades de hospedagem boa, hospedagem direcionada para esse público. Então eu acho que tende a crescer muito, então eu pretendo trabalhar ainda muito tempo nessa área, eu gosto bastante. E o que me encanta nesse fato de guiar, nessa atividade, você tem que buscar as espécies, então é um desafio, né, que te move para achar as espécies, que gera, né, uma certa... Tem momentos que aquela espécie rara, todo mundo fica tenso, bom, será que ela vai aparecer, será que não? Mas essa incerteza é o que move também, né, na minha opinião, que essa imprevisibilidade, né, das aves, e você nunca sabe, né, então não deu certo ali, vamos tentar em outro lugar. Pô, algum outro guia da BBE fala, não, tem um outro ponto lá que eu já vi uma vez, então vai ali. Então, a satisfação dos clientes, às vezes quando tem alguma espécie difícil que deu trabalho, que foi difícil encontrar e depois que todo mundo vê, é gratificante.